Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes de eu passar os jogos aqui para nossa quinta-feira, a semana tá voando, hein? Vamos só fechar aí como tá sendo, é uma prévia da nossa quarta-feira. Na quarta, a gente deixou uma grade com 5 jogos separados, onde até aqui a gente tem concluído 3 jogos. A gente está com 3 greens e nenhum red. A semana inteira a gente está gabaritando, né? Gabaritamos a segunda, a terça, a quarta aqui. A gente está de forma parcial gabaritando. Vamos comentar aqui então os jogos que a gente tem feito. O primeiro jogo é lá na Liga Feminina na França. Foi no jogo do PSG feminino contra o Olympique de Marseille feminino. Deixei esse jogo para uma recomendação de ao vivo. Trabalhar com o PSG para vencer a sua partida. A odd começou de certa forma esmagada. Estava pagando uma odd por uma base de 1,10. Porém, no segundo tempo, com certeza a odd aqui evoluiu, né? Então o gol saiu aqui no segundo tempo por uma base de 72 minutos. O PSG, as meninas venceu por 2-1. Então o nosso bilhete bateu. Dando sequência, os outros 2 jogos foram na Liga dos Campeões. O primeiro foi o jogo do Bodoglin contra o Sport. Até mencionei ontem, né, que tinha valor buscar o ambas, mas que eu iria ficar com para sair mais de meia partida, que seria o meu bilhete da segurança. O ambas, infelizmente, não bateu, né? Mas eu só deixei ali uma recomendação para observar, dependendo como o Sport que se portaria no jogo no ao vivo. Mas a recomendação e bilhete do canal foi para sair mais de meia partida. Nosso bilhete bateu. O segundo jogo foi o jogo do Real Madrid contra o Manchester City. A gente trabalhou para sair também mais de gol e meio na partida. O bilhete bateu. Todos os históricos, né, que tem de jogos contra o Real Madrid contra o Manchester City tinha essa linha de mais de gol e meio, não tinha outra coisa para operar senão esse mesmo segmento. Para fechar, a gente está atuando aqui em 2 jogos, que é no Brasileirão, no jogo do Bahia contra o Vitória. O Bavi está trabalhando com o Bahia na chance dupla. E o outro jogo vai começar mais tarde, que é o jogo do Corinthians contra o Coritiba. A gente está com o Corinthians também na chance dupla. Caso aí o Bahia empate ou vença essa partida e o Corinthians a mesma coisa, empate ou vença, a gente consegue fechar aí também a quarta-feira somente com vitória e somente com green, tá bom? Caso aconteça alguma situação diferente aqui, a gente pode ficar aí 3-2 ou 4-1, tem algumas variantes aqui de uma quarta-feira. Espero que seja de vitórias aí, finalize bem. Vamos para a quinta, dia 12/3. Mais 5 jogos aí que eu separei, vamos dar uma olhada. Países Baixos, na Eredivisie Feminina, às 2h45 da tarde. Jogo do Execução Feminino enfrentando o PSV Feminino. No momento, a equipe visitante, a terceira colocada, a equipe da casa é a lanterna, 12ª. Momento da equipe da casa, vem no momento bem ruim as meninas aí, vem de 5 derrotas. E eu tenho as meninas visitantes aqui do PSV que nos últimos 5 vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aí das meninas do PSV. É o que eu vou buscar mais uma vez nessa partida. Bilhete está esmagado, na mesma recomendação que a gente operou na quarta. Deixa o jogo marcado aí, não custa nada. O jogo começou 2h45, viu que deu 3h45. Primeiro tempo terminou 0-0 ali, às vezes com a massa aí da equipe do PSV. Buscar a vitória no segundo tempo, assim como o bilhete aí do PSG feminino se cumpriu na quarta, tá bom? Então aí, sem mais PSV feminino para vencer a sua partida, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, também outra recomendação para ao vivo, 5 horas da tarde, Copa da Rainha Feminina, na Espanha. Jogo das meninas do Badalona Feminino enfrentando o Barcelona Feminina, que é o jogo da ida, tá? Aqui é jogos de ida e volta. Por que eu trouxe esse jogo? E acredito que possa vir a acontecer. Como é um jogo aqui de Copa, tá indo para semifinais, pode ser que o Barcelona, no primeiro jogo, tá sendo fora de casa, poupe alguma jogadora ali, entre com um time mais misto. Mas mesmo assim, o time misto do Barcelona, acredito que tem a força suficiente para ganhar da equipe aí do Badalona. Vamos para o momento. Nos últimos 5 jogos, as meninas do Badalona vêm aí de 1 empate, sendo com uma vitória resolvida após a prorrogação, mais 2 derrotas e duas vitórias. E eu tenho o Barcelona, as meninas nos últimos 5, que vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, histórico total é de vitórias das meninas do Barcelona. Mais uma vez, é o que eu venho dizer, o bilhete está esmagado por uma base aí de 1,02, 1,04. Leva o jogo para o ao vivo, começou 5 horas, deu 6 horas. Não aconteceu nenhuma movimentação, buscar a operação é a favor da vitória do Barcelona feminino. Bilhete para esse jogo. Próximo jogo, um joguinho que eu separei aqui da Liga Europa, às 5 horas da tarde. Não gosto muito de me envolver em jogos de ida, eu gosto de operar em alguns jogos de volta na Liga Europa e na Conference League. Mas eu separei esse jogo aqui, do Norwich Forest da Inglaterra, enfrentando o Midland da Dinamarca. Vamos para o momento.
A equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, primeiro jogo aqui é na Inglaterra, tá? Equipe da casa aí, do Norwich, nos seus últimos 5, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. E eu tenho o Midland, equipe visitante da Dinamarca, que vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto existe apenas um histórico lá no ano de 2025, ano passado, né? Falando lá como se fosse bem lá atrás. Tem aí um histórico de mais de 1,5 na partida, é o que a gente vai atuar. Nos últimos 5 jogos do Midland, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 3. Nos últimos 5 jogos do Norwich, mais de 1,5 aí em 4. Bilhete então para essa partida, eu vou deixar para sair mais de 1,5. Vai estar pagando aí uma odd por uma base de 1,24, fica sendo bilhete para esse jogo. Próximo jogo, separei 2 joguinhos do Brasileirão. O primeiro às 7 horas da noite, jogo do Remo enfrentando o Fluminense. No momento, o Fluminense é o 5º colocado, o Remo no momento, o primeiro time aí dentro da zona do rebaixamento, o 17º. Momento da equipe do Remo, nos seus últimos 5 jogos, 3 empates, um sendo resolvido com vitória após as penalidades, mais uma derrota e uma vitória. E eu tenho o Fluminense que nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 vitórias, perdão, falei certo, uma derrota, 2 vitórias, um empate e mais um empate aqui resolvido com derrota após a penalidade, que foi esse jogo contra o Flamengo aí que custou o título do estadual, né? Não existe confronto direto entre essas duas equipes. Apesar de eu ter o Fluminense aqui jogando fora de casa, eu não vejo aqui perdendo essa partida. Eu vou trabalhar aqui com uma chance dupla a favor do Fluminense, está pagando por uma base de 1,32, estou deixando como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar, 7h30 da noite, todo mundo sabe que eu sou vascaíno, mas é jogo difícil para o Vasco. Apesar de estar jogando em casa aí, Vasco vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras vem embalado aí, né? Conquistou o título estadual, o Paulista lá em São Paulo. Primeiro colocado aí do Brasileirão. Tá enfrentando o Vasco, que vai ter estreia do treinador, né? Do Renato Gaúcho. Tá aí no momento, é o 20º colocado, é o lanterna da competição com apenas 1 ponto. Pô, meu Vasco, vamos sair dessa situação. Todo ano vive essa aflição aí. Se Deus quiser, esse ano vai ser melhor. Momento da equipe do Vasco. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, um empate e mais um empate resolvido com vitória após as penalidades. E eu tenho o Palmeiras, olha o momento do Palmeiras, cara. Eu falando com o coração de torcedor aqui vascaíno. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Palmeiras. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, cara, tu vai olhar como torcedor, dá até uma agonia no coração. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, 5 vitórias do Palmeiras. Não tem muito o que fazer, né? Eu tenho que separar aqui a razão da emoção. Se for falar de coração, eu quero que o Vasco ganhe o jogo aqui, né? Sei lá, faça um jogo extraordinário contra o Palmeiras. Mas se for falar com a razão, é difícil não operar a favor do Palmeiras, com todas as estatísticas aí a favor do Palmeiras. Por estar jogando fora de casa, eu sabia que São Januário também é um jogo complicado, a torcida empurra e tudo mais, apesar de serem torcidas amigas, tem aquela pressão ali de jogar em São Januário. Eu vou ficar com uma chance dupla a favor do Palmeiras. Já tá pagando um bilhete bem legal por uma base de 1,39. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá finalizada a nossa grade aí para nossa quinta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quinta-feira de vitória, não só nossas apostas, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez, eu só venho agradecer de coração aí a audiência de cada um de vocês. Quem puder, deixar um comentário aí no final do vídeo, isso agrega muito para mim aqui, tá? Isso esquenta o canal com relação a saber que a galera tá assistindo, tá interagindo aqui com o canal, isso é muito importante. Quem puder, chegou até aqui o final assistindo, puder me dar essa força, eu agradeço muito de coração, tá? Então, mais uma vez, eu deixo um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Se Deus quiser, vai ser uma quinta-feira valorosa pra gente aí. Até a próxima.